Olá pessoal, estamos de volta, vamos continuando aqui. Superfícies geradas, né, do nosso corredor. Agora a gente precisa gerar sessões aí. A gente vai começar um trabalho de gerar sessão para verificar o projeto e posteriormente a gente vai gerar outra sessão para gerar nota de serviço. Então, ó, primeira coisa a fazer, em Sections, né? Se a sua barra não estiver aparecendo aí, ó, clica aqui nessa setinha do lado aqui da Workspace aqui, ó. Eu vou sumir com ela, ó, Hide. Show Menu Bar. Então, estou em Sections, Create Sample Lines. Dá um Enter. Então, eu tenho meu eixo de projeto aqui. Vou dar um OK. Certo? Então, eu tenho a topografia ali. Então, terreno natural. Eu tenho a minha pista projetada, que eu vou pôr no padrão seção para 200. E aqui eu tenho a superfície de topo e o datum. Superfície do datum. Então tá tudo aí. A gente precisa que ela ter, por exemplo, pelo menos a do datum aqui, para a gente gerar depois os volumes com base nessa superfície. Então vamos lá, dando um OK. Agora estou preso lá no alinhamento, certo? Eu vou clicar aqui do ladinho, ó, na nossa barrinha que apareceu aqui, ó, e vou em By Range. Eu tenho aqui outras opções, mas a gente vai usar essa aqui, ó, By Range. E aqui eu tenho algumas informações, né? Então eu tenho aqui, ó, 25 e 25. Eu vou colocar isso aqui, ó, 100 para cada lado, por causa daquele trecho de banqueta lá. Vai ficar em alguns outros lugares bem grande aí, mas não tem problema. Para esse momento agora a gente está tranquilo. Então, ó, ele vai gerar aqui de 20 em 20 uma seção. E aí ele usa os incrementos, por exemplo, nos pontos geométricos, né? Então, no ponto de início da curva, da transição, essas coisas ele também vai colocar, que é isso aqui, ó. Horizontal point. E aí na superelevação crítica ainda está falso, a gente não vai ter isso aqui. Então eu tenho aqui, ó, no início, no fim e nos pontos, do início ao fim dos pontos geométricos. Então eu vou dar um OK. Então ele vai colocar ali, vai desenhar para a gente só precisa esperar um pouquinho, ele vai desenhar as linhas aqui, ó, das nossas seção. Aí você vai dar um Enter aí, para fechar isso aí. Então, você vai ver que pegou aqui todo o trecho, tá vendo? Aqui, por exemplo, para cá está muito grande, mas a gente vai deixar assim. Então, ó, geradas sessões, né, as sample lines, na verdade. Agora eu venho em Sections, Create Multiple Section View. E aí, ó, tá aqui. Então, a gente tem o nosso alinhamento, o nosso grupo de sample lines. Eu vou deixar automático para ir do início ao fim do projeto. Ele vai dar um nome para esse grupo com base no alinhamento. E aqui, ó, eu tenho os estilos aqui para a seção. Eu vou usar essa aqui, seção para 200. Ó, eu vou entrar aqui no edit dela. E aí vocês vão ver aqui, ó, aqui no display, ó, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Eu tenho tudo que pode ser marcado ou desmarcado. Então, o que acontece aqui, ó? Eu tenho a escala. Eu tenho as informações dos grid, né? Que são as grades da seção. Então aqui você configura margem para a esquerda, para a direita, para cima. Você pode ter a opção dele cortar isso aqui, ó, o terreno natural, né? E aí você tem o título, por exemplo, aqui eu vou pôr um Arial. Localização, justificação, isso aqui tudo você consegue configurar. Tá vendo, ó? A parte horizontal. Então essa parte horizontal é a parte que aparece na seção ali embaixo, que ele coloca ali uns intervalos com texto para você ver. O vertical é a mesma coisa, tá de em 2 em 2, ó, lado esquerdo e lado direito. Ó. Intervalo de 2 em 2, com um tiquezinho. O texto eu posso colocar Arial. E Arial, mudar aqui de novo e colocar que eu quero Arial, por exemplo. E aí no display você controla tudo que você quer mostrar nessa seção, nessa grade da seção. Então se você olhar aqui, ó, você tem o título, você tem aqui, ó, o lado esquerdo da malha, ó, left, tudo que é do lado esquerdo, tudo que é do lado direito. Então você tem um monte de coisa congelada aí. Se você quiser fazer um teste e descongelar tudo e ver como é que fica a seção, e ir congelando, escondendo informação, você consegue isso aí. Então vou dar um OK aqui. Vou dar um Next. Então aqui é o meu grupo, o meu plot style, né? Então no edit dele aqui eu tenho as configurações aqui, né? No sentido que vai ficar
as minhas seções. Ela vai começar em cima, vindo para baixo. Ó. Então vai vindo para baixo, certo? Plot área. Em plot área aqui, então, eu tenho aqui os afastamentos aqui da minha área de plotagem. O display é a mesma coisa, você vê a área que você quer aí. Então, a área de impressão está descongelada. Então, aqui eu vou dar um OK. Vou para o Next. Então, eu quero automático, que é desse, tá vendo aqui que eu tinha marcado 100 para a esquerda e 100 para a direita, né? E aí ele vai ajustar o meu projeto dentro dessa grade automaticamente. Aqui a elevação se deixa automática, que ele ajusta conforme a seção. E aqui eu tenho tudo que vai aparecer nessa seção, né? Então aqui você consegue colocar, por exemplo, label, né? Algumas coisas. Só que ó, aí vai uma observação. Às vezes o pessoal vem aqui e fala assim, nessa aqui eu quero que ele me mostre, por exemplo, os códigos da nota de serviço. Um exemplo. Ou então a distância e a cota. Vou colocar aqui. Só que a gente precisa que isso esteja configurado lá no Code 7. Porque só colocar aqui não vai aparecer nada, porque ele vai ler, tentar ler isso lá no seu Code 7 e não vai encontrar. Então, quer ver? Eu coloquei e vou deixar. Nesse primeiro momento, esse bend aqui é para a gente criar aquela folhinha com as informações embaixo. Eu não vou gerar agora isso, então eu vou deixar isso aqui ó, vazio, eu não preciso. Então eu vou dar um Create Section View. Então eu vou vir aqui, vou clicar aqui numa área do desenho e ele vai preencher ali a área com as seções. Então vai gerando aí, são várias seções, né? Pode demorar um pouquinho. Então vocês aguardem, da mesma forma que eu já havia falado. Não precisa ficar clicando, é só esperar ele gerar e colocar sessões na tela. Então, pessoal, ele terminou aqui, ó. Então tá aqui, ó. Eu tenho minhas sessões aqui, tá vendo, ó? E aí, ó, pode ver que ele não marcou nenhum tipo de distância e cota aqui, porque a gente não configurou no Code 7. Meu Code 7 lá tá com uma configuração inicial para marcar os pontos, tá vendo? Ó, os pontos, né, dessa seção. Isso a gente ainda vai ter que arrumar. Porque, por exemplo, ó, aqui é 1, aqui seria 2, 3, 4, né? E aí os outros pontos em diante aqui. Então isso a gente precisa arrumar ainda, mas ó, para verificar aqui, ó, e é o seguinte, ó, quando você clica, ó, eu tenho aqui a minha seção, aquele padrão seção para 200, então ele mostra com o hatchzinho do pavimento. Eu selecionei aqui, ó, tá vendo que ele pegou o datum. Da mesma forma, se você clicar aqui em cima, ó, ele tem a de topo, tá vendo que tem a superfície de topo, ó. Então ele tá tudo certinho aí. Vocês podem verificar as seções. Então tá aqui, ó, eu tenho, ele identifica certinho, tá vendo? Quando é corte, então vai fazendo as banquetas até atingir o terreno. Então a gente tem aí todas as informações de projeto, ó, tá vendo? Aqui deu uma banqueta aqui, ó. Então, pelas seções você consegue fazer algumas avaliações. E aí, para fechar aqui, né, o que eu vou fazer? Vocês lembram que a gente tinha configurado a super largura? Só que a gente ainda não aplicou ela no corredor. Então, minhas seções nas curvas estão com o tamanho errado, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vocês vão clicar selecionando o corredor, botão direito, vai na propriedade do corredor. E aí, ó, aqui nos parâmetros, vocês vão vir, você tanto faz aqui quanto aqui, ó, targets. Então eu tenho todos os targets aqui das minhas daylights, da minha parte de terreno. E aí agora eu vou vir aqui, ó, lane, tá vendo aqui, ó, lane e lane. Aqui, ó, eu vou ter lane para um lado e para o outro aqui. Então vocês vão vir aqui. Então ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, lado direito, né? Vou adicionar. E lado esquerdo. E aí vocês têm que observar aí, por exemplo, ó, vocês repararam que do jeito que eu construí a seção, né, ele não marcou aqui, ó, ele está marcando, ó, tá vendo, que ela é de centro e não left e right. Então, ó, eu coloquei que a primeira aqui é right e aqui left. Vocês deem um OK, certo? Ele vai atualizar o corredor.
E aí vocês verifiquem, né, se ficou tudo certinho. Né, porque ele vai pegar e esse bordo vai buscar essa linha, né? Então a minha seção que está aqui vai buscar o bordo nessa linha que a gente usou de super largura. Então é só esperar ele terminar aí de atualizar o corredor e verificar. Se por acaso vocês perceberem pela seção que não foi aplicado, é que está invertido aqui o target. É só inverter lá o esquerdo e o direito. Então ó, eu vou esperar ele terminar e eu volto com isso aí tudo atualizado. Lá, pessoal, o corredor terminou de atualizar aqui, né? Então, ó, tá vendo que agora ele foi para esse bordo que eu deixei em cian aqui, ó. Vocês podem ver aí, ó, 145 a seção. Aí vocês podem dar uma conferida lá. Eu vou pegar aqui, ó, 145. Passou. 147. Ó, 145. Então vocês vão ver aí, ó, que ele tá aqui, ó, por exemplo, eu tenho que ver essa largura aqui, ó, tá vendo? Vou pegar esse ponto aqui, ó, pra gente saber. Então, aqui até aqui. Então eu vou subir aqui, ó, tá vendo? Então ele tá adicionado aí, tá vendo? 780. Que a gente teria aqui 760, né? 360 com 720, quer dizer, né? 360 com 360. E aí ele adicionou mais esses 60 centímetros aí. Então tá tudo ok, nosso corredor tá atualizadinho. Então, ó, com a super largura, tudo certo. Então, nessa aula, o que eu tinha para mostrar para vocês é isso. O que nós vamos fazer? Voltando na próxima aula aí, a gente vai calcular a superelevação, né? E aí a gente vai gerar os volumes com base na seção e com base na comparação de superfície. Aí a gente dá uma olhada na diferença e aí a gente começa a trabalhar depois a parte de notas de serviço e aí a gente já começa a trabalhar a produção final do nosso projeto aqui. Beleza? Então, deem uma estudada aí, verifiquem se está tudo certinho no de vocês. Eu fico à disposição, precisando, é só mandar um alô. E eu te espero aí, espero vocês na próxima aula. Até lá!